Olá, boa noite. Começa agora mais um programa Ideia Livre pela sua Rede ITA. Hoje a gente recebe no centro do debate o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Francisco Buerga Gadelha. De imediato, vamos a um breve perfil do nosso convidado de hoje. Francisco de Assis Benevides Gadelha nasceu em Souza, sertão da Paraíba. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco e, posteriormente, se especializou em transporte e mecânica dos solos. Destacou-se ao longo dos anos como empresário na indústria de refino de algodão e seus derivados, tendo assumido a presidência do Sindicato de Óleos Vegetais da Paraíba, cuja entidade ele preside nos dias atuais. Em 1995, foi eleito presidente da FIEP, o quinto gestor da federação. Na gestão do Sistema Indústria da Paraíba e à frente da diretoria da FIEP, Francisco Gadelha tem empreendido e investido nas áreas essenciais para o desenvolvimento da indústria paraibana, a exemplo da educação, inovação, tecnologia e promoção da saúde. Atualmente também é vice-presidente executivo da região Nordeste da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e conselheiro do SESI-SENAI do Departamento Nacional. Em agosto de 2022, foi empossado na cadeira de número 3 da Academia Paraibana de Engenharia. No seu currículo destacam-se os cargos já assumidos de ex-secretário de Indústria e Comércio do Estado da Paraíba, ex-secretário de Agricultura do Estado da Paraíba e ex-professor da Universidade Regional do Nordeste. Comigo hoje, integrando a bancada de entrevistadores, os jornalistas Anchieta Araújo, Mônica Vitor e Paulo Roberto, aqui da Rede ITA. Muito boa noite, presidente. Prazer em tê-lo conosco aqui na Rede ITA. Olha, é um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui na Rede ITA para conversar com vocês, prata da casa, e realmente uma felicidade muito grande. Me coloco à disposição de vocês para qualquer assunto. Eu sou inteiramente aberto. Dizem que sempre que eu sou uma vidraça, as pessoas já sabem o que é que eu vou fazer. E eu tenho sido assim, muito sincero, muito à vontade para conversar com os amigos. Inicialmente, na angulação do setor industrial, que avaliação fazer desses 8 meses do governo Lula 3? Olha, eu digo que está me gerando muita fé, muita esperança em um Brasil diferente. Eu acho que nós vamos voltar aos velhos tempos de 2009, 2008. 2009 foi o ano que nós pegamos a crise gerada em 2008, lá nos Estados Unidos, a crise imobiliária, mas ela só respondeu aqui no Brasil em 2009, porque ainda crescemos 5,5% em 2008, mas em 2009 nós caímos menos 1%. Ele foi criativo e criou Minha Casa Minha Vida, ou Bolsa Família, digo melhor. E então nós tivemos uma recuperação através da construção civil muito rápida e o Brasil cresceu. Naquele tempo a gente viajava ao exterior e só via brasileiro comprando, inclusive em algumas lojas de países de língua muito diferente que não a inglesa, a francesa ou mesmo a língua portuguesa, espanhola. Então, na Turquia, em outro lugar, eles nomeavam funcionários que falassem português para poder vender o máximo possível. Então, eu estou com uma crença muito grande nesse país. Já esse mês nós tivemos um crescimento do PIB que surpreendeu a todos aqueles estudiosos do assunto. Nós crescemos 0,9%, o que nos inspira a pensar que teremos um crescimento do PIB da ordem de 3% nesse ano. As pessoas já estão falando, os especialistas, que nós teremos esse crescimento aí de 3%. Isso é muito bom para o país. E as medidas que estão sendo tomadas são aquelas medidas adequadas para o desenvolvimento do país.
eu creio sinceramente que a reforma tributária, eu fui uma vez, há 25 anos atrás, lá no Congresso Nacional, com 5.000 empresários, na reforma Mussa-Demis, que é muito parecido com a reforma atual, com algumas diferenças, porque no Brasil a gente nunca faz aquilo que quer, mas o que é possível. E dentro dessa possibilidade assemelhou-se muito a reforma Mussa-Demis ao relatório que ele apresentou na época, e eu acho que isso é fundamental para o Brasil crescer. Eu creio plenamente que nós vamos nos desenvolver neste período agora. Perfeito. Só para contextualizar para o telespectador, Mussa-Demis foi um parlamentar que dedicou boa parte do seu mandato à mudança do sistema tributário brasileiro. Verdade. Mônica, boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite, Paulo Roberto, Anchieta. O telespectador, boa noite, bem-vindo, doutor Boega. Boa noite, Mônica. É um prazer estar aqui com você na Rede ITA para conversarmos um pouco sobre os assuntos, como eu falei, assim, de maneira muito aberta. Excelente. E muito sincera. Muito bem. O senhor já iniciava com a Ari falando de medidas que precisam ser adotadas, né, para o fortalecimento da economia e focando no setor industrial. A gente sabe que o país tem uma série de fatores que acabam desestimulando a atividade produtiva, o empreendedorismo, né? Seja a alta taxa de impostos, seja a burocracia, a própria legislação, e aí precisa que os poderes, que a sociedade unam forças para mudar isso. Então, que medidas precisam ser adotadas para que o setor industrial seja fortalecido no país, na sua visão? A gente tem exatamente que fortalecer o crédito, que diminuir essa carga tributária, porque na reforma que nós vamos fazer, como muitos vão pegar no andor, então a pressão de impostos vai ser menor. Inclusive também, com a sonegação vai ser reduzida, aí o governo vai ter mais recursos para empreender, para acelerar a construção civil. Ela é fundamental neste momento, acelerar a construção civil para que o país cresça mais rapidamente, inclusive porque mexe com todas as cadeias produtivas, ou quase todas as cadeias produtivas, e isso daí dá uma empregabilidade muito, muito maior e uma capacidade de gasto, de geração de renda para as famílias consumirem mais. Então, a construção civil é muito importante. Outras medidas que estão sendo tomadas na busca da geração de créditos, inclusive o retorno da própria Sudene está sendo anunciado. Isso para nós é uma alegria que essas coisas voltem a funcionar agora de uma maneira correta, porque há algum tempo ela funcionou, mas deixou muito a desejar, sobretudo no final, que obrigou aos dirigentes do país a suprimirem a Sudene, Sudene e Sudam das nossas operações. Ela ficou mitigada, minguada mesmo, ela praticamente não existe. E a gente tem essa expectativa que ela venha mudar. Mas é sobretudo crédito, é sobretudo juros que a gente precisa reduzir. E começou um processo, estava há uns 10 meses, mais ou menos, sem baixar um pouco da Selic, ela começou a baixar e baixou com 0,5%, o que é importante. E também foi anunciado já uma previsão de que mais 0,5% vai ser reduzido, então juros é fundamental. Inovação também, que nós precisamos, e formação de mão de obra, pelo qual eu tenho até um pouco de responsabilidade nesse assunto, e nós vamos apertar cada vez mais. O governo está aumentando o seu número de escolas técnicas. Hoje já tem quase o mesmo número de escolas que o Senai, e aí a gente vai melhorar por esses caminhos. Paulo, muito boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite, Mônica, Anchieta, pessoal de casa. Boa noite, doutor Boega, presidente Boega. Boa noite, sempre Paulo bom Roberto. reencontrá-lo. É um prazer que se renova. Nunca mais nós tínhamos nos encontrado.
E durante tanto tempo de amizade, de fraternidade que vivenciamos, essa é um momento em que a alegria se renova. Geraldo Alckmin é o nome certo naquele lugar certo? Ele teve aquela iniciativa da redução de impostos de automóveis, mas foi uma cota fixa, uma coisa que rendeu, de certa forma, algum resultado. O senhor acha que Lula deve mantê-lo ali ou deve tirá-lo da pasta e deixá-lo como vice-presidente? Eu acho que deve mantê-lo ali. Lá na Confederação Nacional da Indústria, ele vai lá todo mês, 3, 4, 5 vezes, o quanto necessário, mantém um diálogo muito intimista com os empresários e busca a opinião dos empresários. Então, eu acho que ele é um nome muito adequado para o cargo que está exercendo, além do de presidente da República. Ele, como ministro de Indústria e Comércio, está indo muito bem. Ele tem facilidade com a indústria, cujo grosso está em São Paulo, porque foi governador 4 vezes, conhece todo mundo, né? E ele vai lá na Confederação Nacional da Indústria, em Brasília, certo? E conversa com os empresários, com os economistas de lá, para saber realmente o que é que nós estamos necessitando para deixar de patinar. Porque nós crescemos 0,9%, não é graças à indústria extrativista mineral, extrativista vegetal, mas nós ainda estamos patinando na indústria de transformação. E eu acho que a posição de Alckmin é muito boa porque ele vai sentindo quais os problemas que nós vivenciamos e porque nós não aceleramos esse crescimento da indústria de transformação. Anchieta, muito boa noite. Boa noite, Dr. Boega. Boa noite, Ari, Mônica, Paulo, o telespectador. Alegria estar aqui essa noite, participando dessa bancada, entrevistando o Dr. Boega. Gostaria de voltar, o senhor já tocou aqui rapidamente na questão da reforma tributária, né? Essa reforma que está aí, ela é do agrado do setor industrial? O senhor acredita que ela vai ser aprovada do jeito que está aí? Eu acho que sim. Embora eu tenha o Arthur Lira tenha ido lá à Federação das Indústrias na terça-feira passada, na Confederação Nacional da Indústria em Brasília, e ele diz que algumas transformações podem acontecer. Isso faria que a medida voltasse ao plenário da Câmara para uma nova discussão. Eu gostaria que ficasse assim mesmo para nós acelerarmos. Eu tenho tanta pressa na reforma tributária, não quero nem ouvir falar em que ela demore um pouquinho. Isso, o ajuste vai acontecer depois. Porque uma coisa eu estou vendo, eles vão taxar em 25%, isso para mim parece muito, porque quando voltar realmente à normalidade, quando o governo perceber que arrecadou muito mais, ele vai fazer baixar ainda esses tributos. Eu tenho essa expectativa de que precisa ser aprovada do jeito que está mesmo. Depois, algumas reformas poderão acontecer à margem para isso, sobretudo de baixar e subir os juros, flexionando assim, de acordo com as necessidades e com o que está acontecendo no país. Só desdobrando essa pergunta de Anchieta, presidente, é que o setor de serviço está reclamando muito em relação às alíquotas que estão por vir com a adoção na plenitude do projeto que passou pela Câmara Federal. Não, mas o setor serviço não vai receber a tributação plena, não. Há realmente uma seletividade nesses impostos. Inclusive, eu digo, pronto, um setor que o imposto será diferente, como a agropecuária, que não é serviço, mas é ainda mais forte e voltará, terá uma alíquota menor. Então, nós vamos ter seletividade para indústrias que fazem mal à saúde
e também para indústrias que não podem, e serviços que não podem suportar uma taxação tão exorbitante. O Brasil vive um processo de desindustrialização, assim, no sentido da diminuição da produção industrial, da descentralização. De que forma o senhor tem acompanhado essa questão? Nós podemos dizer, todos chamam de desindustrialização, porque a gente era sempre superavitário. Mas eu digo ainda, as pessoas falam muito, mas quem sustenta o país ainda é a indústria. A indústria é o maior exportador, a indústria é o maior empregador. Então, a indústria é quem puxa, é o carro-chefe, e ela precisa ser muito apoiada. Agora, vocês vê, por exemplo, vocês todos aqui, os amigos que estão entrevistando, já viram como a gente passa daqui para Recife e ali na fronteira de Pernambuco, Paraíba, existe uma fila de 100 caminhões esperando apenas um carimbo. Isso vai acabar, porque o mais importante de tudo nessa reforma tributária é o imposto cobrado no destino. Não é brincadeira a gente comprar um carro em Campina Grande e pagar uma boa parte do imposto, uma parte substancial, 7%, 8%, lá no estado fornecedor. Então, existe uma máxima no mundo que se diz: ninguém exporta impostos. Então, o imposto tem que ser cobrado aqui no destino. O governo fala numa neoindustrialização, seria para facilitar questões como exatamente, essa, inovação, tecnologia? Exatamente, quebrar todas essas amarras, esses grilhões que a gente se fez mirar em países diferenciados da Europa, mesmo dos Estados Unidos. Então, aqui mesmo na Argentina, a gente vai ver que o imposto é cobrado de uma forma diferente. É um IVA no destino, um imposto de valor agregado no destino. Isso vai melhorar muito para os estados pobres. A Paraíba aumentará, com certeza, mais de 2 bilhões de reais por ano. Ao pé da letra, presidente, reforma tributária para os países desenvolvidos é uma pauta do século passado, né? Hein? Para os países desenvolvidos, a reforma que a gente está tratando agora, implementar, é uma pauta do século passado, né? Exatamente. É um assunto resolvido lá atrás, né? Veja, o único país que empregou esse ICMS, esse maldito ICMS, foi a França. Empregou por um curto período e viu que era um desastre. E imediatamente ela recuou e continuou a cobrar dessa forma com o IVA no destino. Paulo, outro dia eu assisti a uma entrevista voltando ainda a Geraldo Alckmin, e ele chama o nosso sistema tributário de manicômio tributário, né? Que deixa todo mundo louco. É isso mesmo. No comércio e na indústria. É isso mesmo, é um manicômio tributário. Só para fazer a declaração desses impostos leva um tempo incrível, e isso impede o crescimento da indústria. Esse é um dos custos do Brasil, dos mais fortes que podem existir. Presidente, quando a gente está conversando com os amigos, qualquer que seja o lugar, no trabalho, no encontro social, o pessoal fala assim: o que é que a Paraíba produz? Há no inconsciente popular a ideia assim de que a gente importa quase tudo e produz muito pouco. Isso é verdade? É verdade porque a Paraíba é um estado extremamente importador. Por isso é que nós vamos ter uma receita melhor, porque o imposto será cobrado todo aqui. Então, ao invés de a gente pagar uma parte na origem. Então, nós produzimos realmente muito pouco. As cidades que concentram a produção são João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiras. Alguma coisa, Guarabira também produz, e existe
empresas assim isoladas, como é o caso de Rei de Ouro aqui em Itatuba. Então, são casos dessa natureza, mas realmente a nossa produção industrial, a nossa indústria de transformação ainda é pequena, embora responda pela parte maior da empregabilidade aqui no Estado. O Estado é realmente pobre, mas hoje no Nordeste é o Estado mais equilibrado financeiramente. Agora, calçado ainda está no topo dessa pauta de exportação? A Paraíba é o maior exportador de calçados do Brasil, graças, sobretudo, evidentemente, a Alpargatas, que exportam as famosas Havaianas. Então, graças a ela, nós somos o maior exportador de calçado do Brasil. Aqui em Campina Grande existe alguma coisa como 250 empresas de calçados, bem como o Patos tem um número assemelhado a esse, e algumas empresas de porte médio e bastante interessantes. Nós começamos a produzir frutas também, a exportar para outros estados. No setor mineral, ainda exportamos? Sim, ainda exportamos. Importamos granitos, importamos bentonita, importamos mica, importamos titânio lá de Mataraca. Há exportações, sobretudo, do setor mineral, feldespato para louça, né? Fabricação de louça. Para a fabricação de louça, de cerâmica, porcelanatos, há exportações de minerais. E esse será um grande caminho para nós, continuarmos exportando e aumentando as exportações de produtos minerais. Chita. Em relação voltando a essa relação com o governo federal, o novo PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, qual a importância dele para a indústria? O senhor acredita que esse novo PAC vai trazer realmente esse desenvolvimento esperado? Sim, inclui inclusive essa parte da indústria também. Da nova indústria? Da nova indústria, da neo-indústria, como eles chamam, né? Então, é exatamente criar os meios, vamos dizer, criar um tapete para a gente trafegar com maior facilidade. E esse programa de aceleração do crescimento, ele inclui, como da outra vez, a construção civil, ou com as obras que estão paradas, ou com nova construção imobiliária que a gente teve durante algum tempo e que deu resultado, encheu Campina Grande de edifícios. Você vê outras cidades do país, Caruaru, João Pessoa, Recife, todas elas cresceram enormemente para cima, e isso também deu um crescimento singular, significativo às construtoras de todo o país. Quer dizer, quem fabrica insumo para a construção civil tem um horizonte aí pela frente, né? Exatamente, e esse horizonte, como foi aumentado agora para 350 mil o valor do imóvel a ser financiado pela Caixa, e também os imóveis usados vão ter um financiamento mais acelerado. Então, isso vai fazer com que haja uma circulação de recursos que vai fazer com que as famílias possam comprar muito mais, e aí fortalecendo o nosso PIB, juntando os recursos das exportações e os recursos do setor serviços. Então, nós vamos, digo melhor, do Estado, né? Os gastos do Estado com os gastos da família, com as exportações menos importações, que formam o nosso PIB, nós vamos ter uma condição bem melhorada com esse programa de aceleração do crescimento. Porque a população, sobretudo, ela não se sente bem quando não vê o crescimento logo à sua porta. Ela espera que o presidente seja meio milagroso, né? Entre e apareça logo, imediatamente, o crescimento. E essa é uma forma de acelerar o crescimento. Há poucos dias o Congresso avançou na aprovação de um novo ciclo, presidente Boega, da desoneração da folha de pagamento
de alguns setores empresariais, quase 20 setores. Sim. A escolha desses setores, na sua opinião, é uma escolha que tem justiça fiscal, que tem critério, por assim dizer? Tem critério. O critério é, sobretudo, a empregabilidade. A empresa que emprega mais, ela gera bem mais recursos, certo? Ela dá o emprego que termina retornando. Eu digo alguns bons exemplos. Aqui a gente tem próximo Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. Ele desonera a folha de pagamento e, em compensação, os recursos dos trabalhadores, quando compram televisão, quando compram outros produtos de consumo, ele vai devolvendo o imposto ao Estado. Isso é muito importante. Eu acho que o setor têxtil, que emprega bastante, esses setores merecem realmente. Mas, assim, só o outro viés da pergunta. O senhor identificaria alguns setores que flagrantemente atendem esse perfil da empregabilidade, mas que ficaram fora da lista? Não, eu não estou lembrado assim de algum produto, de algum setor que ficou fora da lista. Não, realmente não me detalhei nesses assuntos, nesse assunto específico, de ver os setores que ficaram fora. Em princípio, portanto, o guarda-chuva da desoneração está bastante criterioso, não é isso? Ele é feito em cima da empregabilidade, sobretudo. Presidente, a gente sabe que os custos de energia são um grande desafio, né, para a indústria. A gente tem visto aí o Nordeste como um grande produtor de energias renováveis, né, ajudando o país inteiro nesse abastecimento. Então, é um setor que só cresce, uma produção que só tem aumentado. Em que medida isso tem ajudado a indústria no seu desenvolvimento? Primeiro, a própria construção dessas novas empresas de energia renováveis, como a eólica, a solar, elas têm facilitado, têm gerado bastante emprego. Nós, do Senai, temos dado um apoio muito grande na formação profissional do pessoal que está na energia eólica e na energia solar, sobretudo aqui em Santa Luzia, naquela região, onde a Neo Energia está construindo eólicas com 500 megawatts, e a Luzia 1, Luzia 2, Luzia 3 são energias solares. Entre São Amédio e Santa Luzia vai dar aí 180 megawatts. Somado aos 500, dá 680 megawatts. A Paraíba consome 500 ou 750 megawatts. Se a gente juntar os 210 megawatts que existe lá em Curemas e mais 100, cerca de 100 megawatts ali em Malta, e mais 40 aqui em Mataraca, a gente está vendo que a Paraíba já é um estado autossuficiente em energia. E energia, nós recebemos recentemente o cônsul da Alemanha, eles estão em pânico totalmente na mão do russo, quer dizer, que pode fechar ou pode abrir a torneira. Então, a situação deles é muito grave, sobretudo quando chega o período de inverno. Paulo. Presidente, na viagem à China, Lula levou cerca de 200 empresários brasileiros. Fazer contatos, estabelecer relações e, naturalmente, focar em negócios futuros. Um desses empresários que acompanharam Lula foi o Josué Silva, filho do ex-vice-presidente Zé Alencar. E o que se soube foi que Lula teria feito um esquema, digamos, uma aproximação de Josué com os chineses, para que esses aproveitassem as indústrias que estão praticamente na inatividade, pertencentes ao Grupo Zé Alencar aqui pelo Brasil, para instalar unidades. Nós temos em Campinas, em Natal. O que é que a FIEP, o que é que o senhor soube disso? Não, eu não soube do tratado que ele fez lá, mas certamente ele buscou aproximar a Shein da Coteminas. É extremamente
importante que isso aconteça, é uma forma de revitalizar a indústria, né? A gente precisa da indústria, a gente sentiu aqui em Campinas com a redução dos trabalhos da Coteminas e em João Pessoa também praticamente paralisados. Então, acho que é uma boa atitude. Eu uma vez fui à China acompanhando a presidente Dilma e ela naquele período buscava empresas chinesas para fazer. Eu fui à China e fui também à Turquia, a mesma coisa. Ela buscava, levava a Embraer, levava uma série de empresas brasileiras para fazer uma aproximação e fazer com que eles investissem no Brasil, inclusive fazendo concessões de incentivos fiscais. Vi muito quando ela lutou lá na Índia para buscar produtos para adubo, para a fabricação de adubo aqui no Brasil. Ela buscou muito, inclusive de um brasileiro que estava indo investir lá na Índia. Realmente tem-se que essas viagens com essa finalidade de trazer empresas ou investidores de outros países e colocar aqui no Brasil. O que é que o senhor acha dessa taxação, dessas que o pessoal chama de bugigangas chinesas, que hoje se compra aí aos milhares pela internet? Realmente é ruim, certo? É ruim, mas o crescimento chinês foi muito diferente de qualquer crescimento do mundo, certo? E eles se deram muito bem com isso. Fizeram, de início, eles não cobravam impostos, depois passaram a cobrar 15% de impostos e foram... quando ele sentiu que as empresas não podiam mais sair de lá, ele cobrou a mesma coisa do nativo e daquelas empresas que vêm de fora, né? Dizem que no começo eles copiavam tudo e faziam mal feito e hoje fazem melhor do que os originais. Do que E o Japão também fez isso, né? A gente conhecia produtos japoneses, produtos chineses. Agora, a entrada dessas bugigangas é lamentável, é o consumidor que decide, né? que exige. E existe essa ideia de que eles de que ninguém exporta impostos. Então, ele manda o produto sem imposto e a taxação cabe a nós aqui no destino. Cabe ao governo daqui dizer quanto vai pagar. E se essa bugiganga está atrapalhando muito, então deve-se aumentar a taxação, certo? E só aceitar o imposto normal com produtos que sejam de inteira necessidade. Agora, é possível que eles venham fabricar essas coisas aqui, né? Pelo menos é o que se diz. É o que se diz, mas aí melhora um pouco, né? Porque aí não gera emprego, gera imposto, né? Então é outra situação. Mas ela fez num tempo em que realmente comia cobras e lagartos. Hoje não, a China está um luxo. Está um luxo. Eu voltei, fui lá em 2007, 2017. Espetinho de mosquito, de grilo, essas coisas. Não, né? Isso não acaba. Você encontra McDonald's por toda parte, encontra menino fabricando celular. Realmente é uma outra situação. E hoje eles praticamente não constroem estrada. São viadutos com 4 pistas de rolamento em cada lado. Eu andei num viaduto de 120 quilômetros, de Cantão até o porto de Shenzhen. Então, foram 120 quilômetros de viaduto. Eles não fazem mais corte e aterro, que é o nosso processo de fazer estrada, né? Se vai um morro pela frente, a gente derruba o morro, faz um corte e aproveita a terra para, lá na frente, aterrar aquelas baixadas e continuar a nossa estrada. O chinês hoje faz tudo em cima do concreto armado. Por isso é que ele sempre consumiu 50% do cimento e 50% do aço do mundo. O senhor falou agora há pouco na questão da geração de emprego, tratando com o Paulo dessa questão da relação com a China. Recentemente saiu um levantamento do CAGED, né, mostrando que o setor industrial
foi que mais gerou emprego aqui na Paraíba, Exato. né, nos últimos meses. É. Digamos que a gente está tendo uma recuperação do setor. Qual a importância? O setor industrial ainda gera muito emprego mesmo? É um setor que gera muito emprego? Sim, é o que gera mais emprego. Como o pessoal fala na agricultura, mas aqui na Paraíba a gente gera 120 mil empregos e a agricultura gera 10 mil empregos. Então, há uma diferença brutal nessa questão de gerar emprego, de pagar imposto. Então, a indústria que realmente tem que ser fortalecida. E nós, neste trimestre, tivemos um saldo de 324 empregos. 324 mil empregos. Aliás, 324 empregos. Foi bem significativo em relação a todos os outros setores. Foi quem puxou. E o Nordeste está com um saldo de 32 mil empregos nesse período. E enquanto o Sudeste tem 70 mil. E as outras regiões todas estão abaixo do número de empregos do Nordeste. Do saldo de emprego do Nordeste, fica melhor. Presidente, existe, na sua opinião, algum tipo de acomodação no que diz respeito à conclusão da famosa transposição do Rio São Francisco aqui entre nós? Eu digo isso no sentido da conclusão dos ramais que foram acrescentados e também para algum tipo de uso econômico da água, além do seu uso humano. A geração de energia eólica e de energia solar nos deu uma outra oportunidade, que foi usar as águas do Lago de Sobradinho, que tem 34 bilhões de metros cúbicos de água. Então, nós agora vamos poder utilizar muito mais. Eu digo a você, a região de Sousa, ela está sendo muito bem irrigada. É evidente que isso é um processo um tanto quanto lento, mas a recuperação do coco, a recuperação do arroz, a recuperação dos hortifrutos e granjeiros, todos eles estão, inclusive a plantação de banana-maçã, que ainda não deu o mal de Panamá por lá, mas ela está num crescimento significativo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso. Você falou sério. O canal Acauã-Araçagi, ele vai passar ali por Maria, ali perto de Sapé. Então, toda aquela região vai ser uma região rica, muito rica, porque um economista americano de grande relevo, ele disse que o melhor negócio atualmente no mundo é terra onde tem a água, é terra com água. E ali a barragem de Araçagi é maior do que a barragem que abastece João Pessoa, Gramama-Mamboaba. Tem 60 milhões de metros cúbicos de água lá, e enquanto o Gramama-Mamboaba tem alguma coisa como 46 milhões de metros cúbicos. Então você vai e joga mais a água do São Francisco lá naquela região do Brejo. Já chove relativamente bem. Vai ser um local fantástico para a produção no nosso Nordeste, na nossa Paraíba. Eu estou acreditando muito na fruticultura irrigada como fator de desenvolvimento do Nordeste e especialmente da Paraíba. Os nossos braços de água, eles já chegaram. O do Canal Norte, né, já passou ali em São Gonçalo, já está indo para o Rio Grande do Norte. E o de Campina Grande também ele já veio. O Rio Grande do Norte é que falta a conclusão do ramal que passa lá no oeste, norte rio-grandense, para a barragem de Oiticica. Ali ainda não está concluso, mas já vai terminar. Tem sido um processo lento, mas também a transposição do Rio Colorado durou muito mais tempo do que a nossa aqui. Certo? Presidente, de que forma o senhor acompanhou essa movimentação de governadores do eixo sul e sudeste, numa ideia meio que separatista em relação ao Nordeste, eles como
geradores de riqueza do país, e isso repercutiu mal, né? A divisão que já é acentuada acabou ganhando aí uma proporção maior. Como é que o senhor vê esse discurso? Eu não quero tocar fogo, não, mas a gente tem levado uma desvantagem muito grande na convivência com o Sul. Porque eles, além de vender o produto para a gente, ainda leva recursos nossos, dos impostos, certo? Então, não vejo nenhum sentido realmente de separatismo do país, sobretudo por essas razões apresentadas por ele, pode ter por outras, pode ter por alguma coisa preconceituosa mesmo contra o nordestino. Isso a gente sente, certo? Ninguém não sente para não sentir essa relação de preconceito. Mas, em termos de negócios, eles levaram uma vantagem imensa, certo? Até na época da guerra, Natal foi, assim, um dos pontos de maior pousos e decolagem de aviões por conta da borracha brasileira, certo? A borracha foi muito significativa para que o Roosevelt viesse aqui 3 vezes, porque precisava de borracha para fazer tudo, né? Em todo avião, em todo trator, em tudo entra muita borracha. E nós ajudamos dessa forma. Nós ajudamos a construir São Paulo, o que médico... Eu fui operado do coração por um médico, filho do Adib Jatene. E Adib Jatene dizia, eu quero o médico nordestino para trabalhar comigo, porque nordestino estuda e gosta de trabalhar. Então, o Nordeste construiu boa parte do Sul e do Sudeste. Não há... A força nordestina, a força do trabalho nordestino está em tudo, né? Exatamente. E agora, cada vez mais, você veja o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, a melhor escola de engenharia do país, 50% das vagas, todos os anos, há mais de 20 anos, ela é ocupada por cearenses. E você vê nos outdoor lá de São Paulo, nós somos o curso que mais aprovamos no ITA, exceto Fortaleza. Então, no Rio de Janeiro, da mesma coisa, exceto Fortaleza. Quer dizer, que está se fazendo uma educação agora aqui bem melhor. Realmente a gente levou muita desvantagem na questão de educação, na questão de interação com outros países. Os aviões, para você conseguir um voo daqui para Nova York, instalar em Recife ou instalar em Salvador, é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir essa licença, porque tudo tem que partir de São Paulo. Paulo. Presidente, sob o olhar dos industriais, o político brasileiro entende o papel do empresário, sabe o que é empreender, ou ele, em geral, não tem noção? Não, alguns têm bastante noção. Você veja que quando eles vão fazer, quando eles nomeiam um relator, tem um grupo que é abalizado, é competente no assunto. E vai municiar. E vai municiar. Porque a Câmara, o Senado, é um retrato da sociedade, né? Da sociedade. Então, eles procuram aqueles que mais entendem do assunto e vão colocando. Por isso, há um relacionamento sempre possível. Todas as instituições de alto peso, como as confederações da indústria, do comércio, trabalham muito dentro do Congresso, fazendo um lobby justo e real. Às vezes até esclarecendo. É isso mesmo, o lobby é esse, esclarecendo, não é no sentido de compra como o pessoal pensa aí, ou de propina. É realmente numa realidade explicativa para que aquelas pessoas tomem o real conhecimento do que está para acontecer. Agora, parece que a única exceção a essa regra foi a escolha de Davi Alcolumbre para a CCJ do Senado, porque ele não é advogado.
botaram o homem para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, né? Realmente... E o Senado é cheio de advogados, a gente sabe. Exatamente, sabe disso. Entre os 81 tem uns 50 ali que são advogados, né? Dentro do Senado, sim. Pois é. Com certeza... É apenas para ilustrar essa nossa conversa, o maior né? número de formação de profissionais liberais é advogado. A advocacia, é verdade. Da maneira geral, sempre foi assim. Dr. Boega, em relação à tecnologia, tem tirado emprego mesmo no setor industrial? Qual o levantamento, o acompanhamento que vocês têm em relação a isso? Olha, ela tira, mas põe também. Você veja os Estados Unidos, né? A gente, para fazer uma avaliação completa, é uma forma muito complexa. Os Estados Unidos, o número de emprego tem aumentado, né? O desemprego lá está muito pequeno. No Japão também, sempre o desemprego foi muito pequeno. Na Coreia do Sul, aqueles países que guardam mais conhecimento tecnológico, eles têm empregado de outra forma, exatamente na concepção de produtos de alta tecnologia para exportar para o mundo todo e para suprir as suas necessidades. Eu acho que sempre houve uma compensação. Quando houve a primeira revolução industrial lá na Inglaterra, os trabalhadores quebraram as fábricas porque as caldeiras estavam substituindo os trabalhadores que movimentavam as máquinas. Então, a pressão das caldeiras estavam fazendo isso. No fim, se resolveu, continuou o emprego. A Inglaterra passou a produzir cada vez mais tecido, sobretudo naquele período, que foi onde surgiram as primeiras greves e revoluções. Então, ela, no fim, terminou bem. Eu acredito que ela dá e tira. Ela põe um pouco de empresário na rua, mas traz outros para trabalhar com tecnologia. Por isso é que sempre se fala, você tem que formar, tem que educar as pessoas para que elas possam produzir mais e melhor. Então, nós temos que realmente focar muito na nossa formação profissional e na nossa tecnologia. Não que o Brasil vá ser um competidor industrial, um competidor tecnológico com nenhum desses países. Já estão muito na frente. Se você for falar em Japão, Coreia, Alemanha, qualquer país desse, então eles já estão muito na frente. É difícil muita gente chegar. Acho que a gente devia ter departamentos com pessoas bem posicionadas, bem competentes, em alguns pontos do país, uns 30, 50 pontos, em que as pessoas entendessem tudo da tecnologia, até para a gente comprar, até para a gente saber o que é que está comprando. Mas para competir, para vender, eu não creio nisso. E existem países que não têm tecnologia, como a Austrália, e não tem as condições nossas, mas é um país de primeiro mundo graças à sua produção agropecuária e à extração de minerais ferrosos, como é o caso nosso aqui. Presidente, eu queria fazer duas perguntas introspectivas, aí a gente está avançando para o final do programa. A primeira delas é: qual a experiência e o aprendizado inerentes a duas intervenções cirúrgicas delicadas que o senhor submeteu nos últimos tempos? O que é que, no plano pessoal, esses momentos agudos e, de certa forma, extremados, lhe proporcionaram em termos de experiência e de aprendizado? Olha, a primeira foi a questão da minha coluna. Eu tinha um problema na coluna e eu estava sem andar, praticamente sem andar. E passei quase 1 ano e meio, porque todos os médicos que eu procurava nessa área de coluna, aqui em João Pessoa, em Recife, diziam: não, você é inoperável, porque se você for... Eu tinha as vértebras pressionando os nervos
e alguns nervos saíam assim de fora. Se alguém fizer uma intervenção com um objeto metálico, bisturi, pinça, qualquer coisa, você vai ficar paraplégico. Então, eu desesperado com esse negócio, era só dor, muita dor, e eles passavam alguma coisa parecida com morfina, os primos carnais de morfina, eu estava tomando todos. Eu digo, eu vou ao Sara Kubitschek. E lá, numa análise bem acurada que eles fazem sempre, um neurocirurgião disse, eu opero o senhor. Eu digo, como? Ele disse, com os dedos. Eu digo, nunca ouvi falar em cirurgia com os dedos, como é que faz isso? Ele disse, eu faço uma incisão com bisturi, quando chegar próximo à coluna eu rasgo com a mão e aí eu vou colocando suas vértebras, seus discos, enfim, tudo aquilo que tem na coluna nos seus devidos lugares. Ele, inclusive, fez uma rearrumação e então ele separa, tira aquela pressão que está sobre os nervos que lhe provoca uma dor o tempo todo, né? Então, ele fez essa montagem aí, que era também a indicação do médico de Sara Kubitschek, que eu perguntei lá no Sara, essa indicação de que eu posso consultar outro médico, ele disse, não pode, não deve. E quando eu fui consultar, ele disse, eu faria do mesmo jeito que o colega de Brasília está sustentando. Então, foi uma cirurgia de bastante sucesso. E a outra foi um infarto mesmo, né? Eu tive um infarto e tive que colocar 3 safenas, e depois mais uma safena juntando 2 e uma mamária. Então, eu coloquei 4 safenas e uma mamária para essa sustentação. De maneira que a cirurgia da coluna, feita assim com os dedos, não foi demorada, foi uma cirurgia de 2 horas. Já a cirurgia cardíaca foi uma cirurgia de 7 horas, porque essa você não pode fazer com catéter, nem com stent, você tem que cortar o osso mesmo, serrar o osso externo, e depois da cirurgia você tem que colar e costurar. Então, foram duas coisas diferentes que eu aprendi. Uma foi essa cirurgia com os dedos e depois essa cirurgia cardíaca também, que o médico disse que foi de bastante sucesso. E eu passei a me sentir muito melhor, evidentemente, depois dessa cirurgia cardíaca, que às vezes as artérias e veias estavam quase todas entupidas, então a circulação do sangue voltou ao normal, e a melhoria da cabeça, do corpo inteiro, foi significativa, muito bom. E a outra questão, o senhor está nesse mês de setembro para assumir um novo mandato na presidência da Federação das Indústrias da Paraíba. O que é que o senhor tem ajustado com a proximidade desse novo mandato em função de um processo atribulado que foi essa eleição? O processo foi atribulado, eu não tenho mágoa nem rancor de ninguém, eu não consigo ter mágoa das pessoas, certo? Não consigo ter mágoa. Se todos quiserem voltar, eu estou lá de braço aberto para recebê-los sem problema nenhum e quero trabalhar pela Paraíba como venho trabalhando. Eu quero dizer assim ao pessoal que eu tive todas as minhas contas aprovadas. Até hoje, sofri os ataques os mais diversos e fiquei calado, certo? Porque eu aprendi um provérbio que diz o seguinte, né? Defenda-se com um sorriso, ataque com silêncio e vença com indiferença. Então, eu não tenho mágoas de ninguém e estou de braços abertos para trabalhar com o Industrial da Paraíba pelo desenvolvimento do nosso Estado. E digo uma coisa, Arimatea, com absoluta convicção, eu mais que dobrei a instituição depois que assumi.
tanto e vejo isso nos índices do SESI e do SENAI, eu mais do que dobrei a instituição, tanto na construção civil, como nos equipamentos ali colocados. Nós temos uma indústria têxtil, que é uma indústria escola lá em João Pessoa, que só de equipamentos que eu consegui com instituições, eu consegui 70 milhões de reais de equipamento, certo? Só para essa indústria de têxtil, confecções e moda lá na cidade de João Pessoa, no Odilon Ribeiro Coutinho, no Distrito Industrial. Está lá, para quem quiser ver, é algo espetacular. Tem um modificado também, vários, construir Carporã, construir Souza, construir escola em Patos, e construir escola em Campina Grande. Estou construindo mais uma em Bahia, onde a gente vai investir agora 20 milhões de reais. Então, temos feito muito trabalho cumprido. Eu tenho a doce sensação do dever cumprido até agora e digo, vou fazer muito mais, porque eu agora tenho muito mais experiência para realizar aquilo que eu sempre desejei. Uma Paraíba grande, como compete ao seu caminho do verdadeiro desenvolvimento. Creio muito no nosso Estado e vou trabalhar por ele. Agora, acreditando muito mais quando temos energia e água. Porque eu era menino lá em Souza quando via a cidade não ter nada, não tinha um paralelepípedo, não tinha nada. E hoje a cidade tem 80 mil habitantes, fábricas fantásticas, porque chegou água e energia. Você, sem essas duas coisas, não pode crescer. Então, aqui a gente tem uma segurança. Eu disse que recebi o cônsul da Alemanha aqui e ele mostrava a grande tristeza, a grande preocupação dele em ver que a Alemanha não tem uma energia, não tem energia suficiente para se desenvolver, não tem uma energia limpa, muito menos uma energia limpa, porque não tem água, nem tem sol e não tem vento para fazer energia eólica. Então, uma dificuldade muito grande que eles estão enfrentando. Penso que terminarão com energia nuclear lá na Alemanha, que de certa forma é uma energia limpa, embora perigosa, mas é uma energia limpa. Isso, a gente está vendo a situação de dificuldade que está experimentando toda a Europa, com países desenvolvidos, mas num ambiente de angústia e preocupação com o futuro. Temos que colocar um ponto final na nossa conversa hoje aqui no Ideia Livre com o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Francisco Buerga Gadelha. Eu quero agradecer aos colegas debatedores, começando pelo jornalista Anchieta Araújo, também a jornalista Mônica Vitor e o jornalista Paulo Roberto Florencio. Presidente Buerga, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da Rede ITA. Eu agradeço a você, foi uma oportunidade de conversar sobre tantos assuntos diferenciados, mas que é muito bom a gente saber que o público ouvinte da Rede ITA ouviu tantas perguntas bem elaboradas por todos vocês e que me deixa numa situação de alegria em poder respondê-las ao meu modo. Pode ser que seja um pouco diferente do sentimento de qualquer pessoa, mas fiz um esforço para responder da forma mais sincera possível, da forma mais correta e honesta. Então, fico muito feliz em ter participado aqui. Qualquer outro dia, eu estou à disposição de vocês. Com certeza.
O agradecimento, como sempre, derradeiro, vai para você, telespectador. Desde já, encontro marcado terça-feira que vem com outro Ideia Livre, às 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura. Até lá!